Vamos para mais uma aula do professor Vinícius Lemos sobre embargos de divergência no curso completo de recursos no processo civil. Sobre hoje vamos falar, como dissemos na aula passada, a gente falou sobre os embargos de divergência e a sua conceituação. Então aqui vamos falar sobre as peculiaridades do procedimento dos embargos de divergência, como que esse recurso funciona aqui. Primeiramente, onde que ele é protocolado? Ele é protocolado no próprio tribunal, até porque ele é um recurso interna corporis. O que é interna corporis? É entre muros ali, entre duas turmas do mesmo tribunal, então ele vai ser protocolado aqui para essa visualização. Aí nós temos para quem que ele vai? Ele vai para quem é o responsável pela distribuição, geralmente é o presidente do tribunal, pode ser também o vice-presidente do tribunal. Ele que vai definir a competência aqui. No STF não tem muita complicação, porque são duas turmas, e ele vai para o pleno que vai ter que julgar os embargos de divergência em relação a essa visualização. Depois a gente tem o ponto no STJ. A STJ são divididos em 6 turmas, então nós temos 6 turmas aqui dentro do STJ, sendo que são 3 sessões: sessão criminal, que não importa para a gente aqui falar sobre isso, a sessão de direito público e a sessão de direito privado. E nós temos aqui 4 sessões que falariam sobre as matérias cíveis. Nelas que a gente pode ter os embargos de divergência em relação ao que a gente está explicando aqui. E aí funciona como? Se a divergência é entre dois, ou acaba por ser entre dois acordos da mesma sessão, a competência será da própria sessão, ou seja, aqueles 10 ministros, 2 sessões de cada, duas turmas de 5 ministros vão se juntar na sessão e vão resolver. Aí o presidente vai distribuir para essa sessão. Já se for uma turma de uma sessão, uma turma de uma outra sessão, aí não vai poder ser na própria sessão, vai ter que ir para o órgão especial, vai ter que ir lá para um órgão maior, fazer aqui a uniformização sobre isso, o que é até de certa forma ruim, porque você vai pegar ministros que não são afeitos a julgar sempre a matéria civil, mas é a competência que tem. Então, assim que funciona a competência sobre isso. Qual que é o prazo dos embargos? Os embargos de divergência têm o prazo de 15 dias, como todos os recursos em regra geral aqui. Então, nós temos essa visualização aqui sobre os pontos dos embargos de divergência. Aqui nós temos algumas coisas bem especiais. Por quê? Porque no Código passado não tinha nada sobre embargo, só falava sobre o seu cabimento, não falava sobre o processamento. E aqui falamos aqui, no artigo 1043 e parágrafo 2º, vai dizer que a divergência que autoriza a interposição pode ser sobre direito material ou sobre direito processual. Então a gente pode ter aqui uma divergência sobre uma admissibilidade, uma divergência sobre um ponto material. Então a gente pode ser tanto do direito civil quanto do direito processual civil, sem nenhum problema. Já era admitido isso, mas era bom colocar essa positivação, o que foi feito aqui de maneira bem interessante aqui. Então nós temos essa visualização. Depois nós temos que a gente precisa, como eu falei na aula anterior, de um acórdão de uma turma diferente. Por quê? Porque se for a mesma turma, ela está superando precedente, ela está superando entendimento. Mas só que o código passa a autorizar, no parágrafo 3º, aqui, que você possa juntar um acórdão da mesma turma, só que essa turma vai ter aqui que ter mudado de composição mais do que 50%. No caso, 3 ministros, no mínimo, tem que ter mudado para que você considere ela uma mesma turma, ou uma turma diferente, por mais que ela seja a mesma turma. Mas quem que é o ônus dessa comprovação? O ônus dessa comprovação, entendo eu, que é da parte, ou seja, quem interpõe o recurso que vai ter que provar, olha, essa turma é diferente de tal composição, por isso eu acho que essa turma aqui vai funcionar 2 acórdãos diversos aqui. Então tem essa visualização. O regimento interno do STF já falava sobre isso, mesmo no código anterior. Então a gente vai ter a visualização aqui. Falamos já no código, na aula passada, sobre a necessidade de você comprovar a divergência. Precisa fazer essa comprovação da divergência aqui. Então tem essa visualização. O julgamento aqui, como que funciona esse julgamento? Nós temos aqui que vai para o órgão competente.
O órgão competente vai ter que pensar em dois momentos aqui. Primeiro, a admissibilidade normal, aspectos formais, extrínsecos e intrínsecos sobre o recurso. Então, nós temos essa visualização sobre os embargos de divergência. Então, vai ter que visualizar se está no prazo, se foi realizado o recolhimento, o interesse recursal e tudo mais. Só que dentro desse interesse recursal, a gente tem uma fase muito importante da análise de admissibilidade, que é quando o colegiado vai analisar se existe ou não existe a divergência. Então, você pressupõe que a divergência passa a ser um requisito de admissibilidade. Então, diverge. E se diverge, os fatos são idênticos, os fatos são análogos, então vai ter que passar por essa admissibilidade. E quando você fala que, olha, não vamos julgar o embargo de divergência porque não tem divergência nesses embargos, isso aqui você parte de um princípio de que julgou a admissibilidade e não mérito, porque falou que não há aqui divergência. E não há divergência porque os resultados são idênticos e o recorrente não está conseguindo reinterpretar isso. Não há divergência porque os fatos são diferentes. Esse é o mais normal, que os fatos são diferentes e tem que falar assim, ó, esse fato é um, esse fato é outro. Tem toda essa visualização, então tem essa parte sobre a divergência aqui. Então, você parte para isso. Depois você vai aqui, admitida a divergência. Vamos julgar o mérito dos embargos de divergência. Ao julgar o mérito dos embargos de divergência, é aí que você tem aqui a fixação da tese jurídica que vai, teoricamente, dirimir a divergência. E aí falamos na aula anterior que a divergência sai mesmo com o improvimento do recurso, porque existe uma escolha, qual das teses jurídicas, ou numa próxima tese jurídica aqui, que você vai ter aqui que não se tem mais a divergência. Então, nós temos essa visualização. Um ponto interessante aqui, que o artigo 1044 fala, cada tribunal vai ter autonomia para visualizar o procedimento dentro do regimento interno aqui. Só que no próprio artigo 1044, parágrafo 1º, ele fala um negócio bem interessante que não tinha, que a gente pode dizer na prática, na lei anterior, mas na prática existia, que é o efeito interruptivo dos embargos. Como assim? Se a gente tem um acórdão do STJ, cabe recurso ainda para o STF, cabe RE, cabe recurso extraordinário. Então, se eu tenho um recurso extraordinário a ser interposto, fica a dúvida, qual que eu entro? Embargos e continuo aqui no STJ, ou se eu vou entrar com o recurso extraordinário e vou levar para o STF, ou entro com os dois. Então, tem que sempre ter essa dúvida aqui. Nós temos algumas situações. A primeira, não preciso do esgotamento das vias recursais. Eu posso entrar aqui com o recurso extraordinário. A gente vai ver na próxima aula sobre aqui a conceituação dos requisitos de admissibilidade para os tribunais superiores. A gente vai falar sobre esse esgotamento. Mas como que funciona esse esgotamento? Eu preciso que se esgote todas as vias recursais em uma instância para que eu mude de instância. Só que nos embargos de divergência não. A gente pode dizer que isso é uma faculdade. Eu posso embargar de divergência ou eu posso ir para o Tribunal Superior. Então tem toda essa visualização aqui. Então é uma exceção ao requisito do esgotamento das vias recursais, justamente porque ele é um recurso facultativo. Não tem como saber se tem divergência, não tem como objetivamente se buscar um quadro de divergências aqui. Então nós temos essa visualização. Se eu interpuser o recurso de embargos, eu ganho, após o julgamento do recurso, a possibilidade de entrar com um recurso extraordinário. Então tem essa visualização. E da mesma forma, se eu entro com recurso de embargos e a outra parte entra com recurso extraordinário, esse recurso extraordinário fica à espera do meu julgamento de reembargos. Ele não pode sozinho, o processo não pode ser desmembrado aqui para isso. Então, eu vou ter que, dentro desse recurso de embargos aqui, aguardar o julgamento dele para depois o recurso extraordinário, que a outra parte já interpôs a outra parte. Porque se eu interpuser os dois ao mesmo tempo, vai gerar aqui um não conhecimento de um ou dos dois recursos. Entendo que seria dos dois recursos já, por aqui você não ter respeitado a unirrecorribilidade. Mas aí julga os seus embargos e após o julgamento dos embargos vai ter novo prazo para recurso extraordinário, para você que embargou e para outra parte, se houver eventual
alteração. E se ela já entrou, vai ter aqui a possibilidade de complementariedade, ou seja, se muda o julgamento, muda a visualização e aí vai ter aqui a complementariedade. Então, isso que a gente visualiza. Se não mudou nada, esse recurso extraordinário que já foi interposto continua e aí não tem mais nada a fazer e não precisa de petição de confirmação de interesse recursal, simplesmente continua. E é isso que a gente tinha para falar hoje sobre os embargos de divergência, fechando os embargos de divergência, e aí a gente vai para uma próxima aula. Se gostou da aula, clica aqui embaixo, aqui, curtir, é bem importante para a gente. Se gostou do canal, se inscreva no canal para que num próximo vídeo já chegue lá no seu e-mail. E se gostou do nosso trabalho, tem a página do Facebook, Professor Vinícius Lemos, curta lá, participe de promoção, o nosso material na academia.edu, e aí até a próxima aula.